conflito, perdedor e perdedor. Ou seja, se relacionamentos são quebrados como resultado de um conflito, faça eles entender que todos perdem quando os relacionamentos estão quebrados e quando existe um conflito e todos acabam perdendo no final. E existe uma terceira solução possível, que é a solução ganhador e ganhador. Ou seja, quando ambos cedem à resolução no conflito e todas as partes ganham e todos cedem um pouco. Ou seja, tem que haver uma flexibilidade, uma humildade, uma renúncia no coração, na mente, abrir mão como Jesus fazia, como nós temos que fazer. Nós temos que mortificar o nosso eu, a nossa carne, o nosso egoísmo, né? o nosso achar que sempre temos a razão, né? Por exemplo, tem uma frase popular que diz, e é bem interessante: o que é mais importante, ser feliz ou ter a razão? Tem muita gente que se apega em ter a razão e acaba gerando infelicidade, não vivendo uma vida feliz. Então, lembre-se qual é o alvo maior: é promover paz, harmonia, estabilidade, felicidade nesse ambiente da equipe, nesse ambiente de trabalho, onde ambos cedem, os conflitos se resolvem e todas as partes ganham e todos cedem um pouco. É a relação ganhador, as três soluções possíveis mediante um conflito. E o quarto princípio: faça as pazes com todas as pessoas envolvidas no conflito, sempre que possível. Faça a sua parte. A Bíblia já diz isso em Romanos 12: no que depender de vós, caros irmãos, tende paz com todos os homens. Ou seja, faça todo o possível para ter paz com todas as pessoas envolvidas no conflito, sempre que possível. Faça tudo aquilo que está ao seu alcance. Um erro comum é confundir as questões no conflito com a pessoa em oposição, transformando assim o conflito em uma questão interpessoal. Né? A pessoa se doer e tal, se amargar ali nas suas amarguras, suas mazelas de alma, tomar aquilo como pessoal, tomar aquilo como uma situação de amargura, de mágoa, de ressentimento. Isso não vai resolver em nada, só vai piorar a situação e vai infectar e vai matar você de dentro para fora. Então, outra coisa que nós temos que prestar atenção é quando você é parte do conflito. Quando você se encontra dentro de um conflito, né? Ou seja, quando aquele conflito não é apenas na equipe, entre os membros da equipe, entre as pessoas da igreja, você também pode ser o centro do conflito. Quando você se encontra dentro de um conflito, você precisa fazer as seguintes perguntas para ajudá-lo a determinar um curso de ação, uma movimentação coerente, uma saída para aquele conflito, para aquela confusão. Por exemplo, primeira pergunta: o conflito em questão vale o tempo e a energia gastos na sua discussão? Vale a pena gastar energia e gastos nessa discussão? Sim ou não? Segunda pergunta: que diferença fará se eu ganhar o argumento? Que diferença vai fazer? Terceiro: o que Deus está dizendo para mim? O que Deus está falando, movendo, agindo no meu coração? Quarto: por que estou defendendo a minha posição? Será que não é um mecanismo de autodefesa para defender o meu eu, o meu ego, a minha autoimagem, quem eu sou, né? O que as pessoas pensam de mim? Por que eu estou defendendo a minha posição? E nós precisamos entender que existem mecanismos mentais de autodefesa, se justificar, né? De alguma maneira, tentar ali defender, blindar o seu eu, que precisa ir para a cruz, precisa se mortificar, precisa renunciar, precisa morrer. O eu precisa morrer, precisa ir para a cruz, para que Jesus brote e reine no nosso coração, na nossa vida e nas nossas organizações. Será que eu contribuí para esse conflito e preciso me arrepender de alguma coisa, consertar, pedir perdão? Faça isso, querido, conserte, não se deixe levar pelo orgulho, né? Pense um pouquinho nisso. Será que você já esteve pessoalmente envolvido em algum conflito dentro de equipe, dentro de uma organização, dentro de uma igreja? Como é que ele foi resolvido? Foi com ganhador-perdedor? Foi com perdedor-perdedor? Ou como ganhador-ganhador, onde todos cedem, os conflitos se resolvem, todos abrem mão para um bem maior? Então é muito importante isso. Certifique-se, né, de evitar
a divulgação de qualquer informação pessoal, de conflito, de situação no meio do grupo, de fazer qualquer comentário que cause embaraço ou comprometa alguém que possa ser conhecido daquelas pessoas que estão ao seu redor. Lembre-se, é sábio manter anônimas as partes em conflitos. Haja com sabedoria, proteja as pessoas que estão ali no meio do conflito e não espalhe ainda mais, jogando mais álcool na fogueira. Pelo contrário, jogue água na fogueira e resolva os conflitos na graça e na comunhão do Senhor, ok? Obstáculos na comunidade local. Quais são os obstáculos que nós podemos ter na comunidade local? No mundo de hoje, a oposição e as críticas podem vir da comunidade onde a nossa liderança é exercida em vários graus de intensidade. Lembre-se, os líderes locais e os meios de comunicação podem ser hostis ao cristianismo ou opor-se a determinados métodos. Também podem haver obstáculos sociopolíticos. Questões políticas podem afetar os cristãos, especialmente quando as leis humanas ou práticas culturais vão contra a moral e a ética bíblica, a ética cristã. Em algumas áreas do mundo, por exemplo, existem grupos anticristãos e até mesmo o governo hostil podem colocar a própria segurança dos cristãos em perigo. Então, como é que nós podemos desenvolver estratégias para superar esses obstáculos? Pense um pouquinho sobre isso e logo em seguida nós vamos falar ainda mais sobre superando obstáculos externos. Continue conosco nos vídeos a seguir. Um abraço.